Nessa questão, o CESP exigirá de você bastante interpretação de texto. O assunto relacionado aqui é a teoria de conjuntos. Ele traz bastante informações sobre uma pesquisa. Em seguida, ele tira algumas conclusões a respeito dos dados dessa pesquisa. Ele define alguns conjuntos, por exemplo, o conjunto V, que é o conjunto formado por todas as mulheres incluídas no estudo do IPEA. Enfim, ele cria o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, que estão contidos no conjunto V. Ok? Em seguida, ele pede para você julgar um item. Então, a nossa resolução ela será pautada numa resolução um pouco mais concreta, onde utilizaremos diagramas, e a segunda resolução um pouco mais abstrata, onde utilizaremos a teoria de conjuntos. Ok? Então, vamos à resolução. Iniciaremos organizando as informações apresentadas no enunciado. Falaremos um pouco dos conjuntos apresentados aqui. Nós temos o conjunto V, que é o conjunto de todas as mulheres incluídas no estudo do IPEA. Nós temos o conjunto A, que é o conjunto das vítimas jovens. Nós temos o conjunto B, que é o conjunto das vítimas negras. Temos o conjunto C, que é o conjunto das vítimas de baixa escolaridade. Foi mencionado também o conjunto V/C, que é o conjunto complementar de C, ou seja, o conjunto das vítimas de alta escolaridade. Utilizaremos alta escolaridade apenas para diferenciar do conjunto das mulheres de baixa escolaridade, mas poderíamos também mencionar que é o conjunto das vítimas que tem pelo menos o 9º ano do ensino fundamental. Outras informações em relação às mulheres: 54% delas eram mulheres jovens, e aí podemos concluir que 46% eram mulheres que tinham menos de 20 anos ou mais de 39 anos. Outra informação importante em relação à escolaridade das mulheres: 48% das mulheres cursaram até o 8º ano, que são as de baixa escolaridade, e por consequência 52% delas cursaram pelo menos o 9º ano, ou seja, são as mulheres de alta escolaridade. Agora, o primeiro diagrama tem um conjunto C, que é o conjunto das vítimas de baixa escolaridade, no caso, representa 48%, e o conjunto complementar, ou seja, o V/C, representa 52%, que são as mulheres de alta escolaridade. No diagrama de baixo, nós temos o conjunto A, que é o conjunto das vítimas jovens, e nesse caso nós temos 54% de mulheres jovens. E o complementar de A, que é a parte preta, representa 46%, que é o conjunto das mulheres com menos de 20 ou mais de 39 anos. Agora, pegaremos esse conjunto, esse diagrama, o primeiro diagrama e o segundo, e faremos a intersecção, e essa intersecção aparece no terceiro diagrama. Veja que a intersecção de V/C e A não é um conjunto vazio. Entendeu? Então, o nosso item está correto. Agora eu vou mostrar uma outra forma de resolver essa questão, um pouco mais abstrata. Nós temos aí o conjunto V, que é o conjunto universo, e nós vamos criar o conjunto X, que está contido no conjunto V. O conjunto X é um conjunto diferente do conjunto A, B e C. Ok? Outra informação importante é que o conjunto V/C representa o conjunto V menos o conjunto C. Outra informação relevante é que o conjunto V é a união dos seguintes conjuntos: conjunto A, união com conjunto B, união com conjunto C e união com conjunto X. O conjunto X representa tudo que não é A, não é B e não é C. Muito bem, utilizaremos essas informações para resolver a nossa expressão.
O enunciado pede para nós provarmos que V barra C, intersecção com A, é vazio ou não vazio. O que é V barra C? Colocamos aí em cima que V barra C é V menos C. Repetimos o resto, intersecção com A. Agora, o que é o conjunto V? Substituiremos nessa linha o conjunto V por A união com B, união com C, união com X. Muito bem, fecha parênteses, menos o conjunto C, fecha parênteses de novo, intersecção com A. Agora, faremos uma operação aqui. A união com B, união com C, união com X, menos o conjunto C, vai ficar A união com B, união com X. Ou seja, nós excluímos o conjunto C. Intersecção com o conjunto A. Agora, A união com B, união com C, intersecção com A, logicamente, é o conjunto A. Então, V barra C, intersecção com A, é A. Então, isso é diferente de vazio. Isso garante que o item está correto. Então, nós mostramos duas formas de resolver a mesma questão, ok? Para facilitar o seu entendimento. Muito obrigado e até a próxima resolução.